nós estamos de volta com o RSN Entrevista, nesse apagar das luzes de 2022 e o acender das luzes para 2023. E eu não poderia deixar de convidar o terapeuta Jefferson Soares da Silva para vir conversar conosco e fazer uma reflexão de tudo o que aconteceu nesse ano que ora se finda e as expectativas para o ano que vai começar. Seja bem-vindo, doutor, aqui mais uma vez aqui no nosso portal RSN. Muito obrigado, Cristiano, pelo convite. Obrigado a todos também que estão nos assistindo. Então, doutor, eu gostaria que o senhor fizesse um panorama do comportamento das pessoas agora em 2022. Nós tivemos aí um ano pós-pandemia, mas a gente não pode dizer isso, né? Porque a pandemia continua e eu tenho ouvido muito assim, a pandemia está de volta. Não, ela nunca acabou. A gente que acabou relaxando e provocando então essa eclosão. E também nós tivemos eleições e um pós-eleições, um momento bem complicado. Então nós tivemos anos anteriores muito atípicos, né, por conta da pandemia em si. Como você bem citou, estamos ainda, mas com uma intensidade muito mais reduzida, alguns casos também agora surgindo novamente. Todavia tivemos ainda, 2022, um ano muito atípico. Então estamos lidando com situações bastante, quando eu falo atípico, que são situações distintas, muito diferentes. Então passamos por outras eleições, essa de algum modo também parece mais intensificada, traz outros elementos. Passamos por outras situações de vida complexas, mas a pandemia em si trouxe elementos novos que a gente teve que aprender a entendê-los, né? Por exemplo, o meu doutorado foi sobre o tema do luto. Não tinha nada relativo especificamente sobre a pandemia. Então a gente tem que buscar elementos, estudar, compreender, tratar essas pessoas, em terapia, e algo muito complexo. Enquanto nós tratamos uma pessoa por conta de um luto, no ápice da pandemia, de repente um outro parente falece, de repente um outro, então é muito difícil de lidar com os lutos que acabam acontecendo em sequência. Esse final de ano que nós nos aproximamos, é interessante pensar que nós inconscientemente fazemos uma retrospectiva. Então conseguimos daqui, esse final aqui, começar a olhar para o ano que se passou. E nós podemos fazer isso de várias formas. Geralmente a gente não escolhe fazê-lo. Então olhamos um enfeite de Natal, percebemos uma fala, uma propaganda, alguém que já atribui esse momento que está chegando, virada de ano, Natal, e consequentemente a gente acaba recordando, consciente ou não, os natais anteriores, o Natal que virá, essa virada de ano, a virada dos anos anteriores. Então é atípico no sentido assim, quantas perdas tivemos? As ausências, né? Quantas perdas tivemos? As ausências à mesa da ceia de Natal, acho que isso pega muito. Isso. E por mais que alguns, é importante ter essa compreensão que as datas significativas, elas têm um fator gigante na compreensão do luto e da nossa vida, no contexto de ressignificar. Então a cada aniversário, a cada Natal, a cada Ano Novo, enfim, datas significativas, nós conseguimos, passando por elas e sofrendo, lidar, não que a gente não vai esquecer, como Freud vai mencionar, nós vamos lembrar sentindo menos dor, até um momento que isso pode se coadunar a saudade. Eu isso não digo somente ao falecimento, à perda de alguém, mas relacionamentos que se perderam, questões financeiras, de trabalho, enfim. E nesse momento a gente começa a olhar para trás. Eu tenho uma tese, confesso, como disse para você anteriormente, eu não escrevi nada sobre isso, mas eu tinha essa tese já no final do ano passado, que como atravessamos o ano com a pandemia, de uma forma mais intensa, e é fundamental o uso da máscara, é fundamental todas as precauções em relação à saúde, mas eu também entendo que ter passado esse ano com a pandemia em alta, nós não conseguimos de fato transpor o ano de 2021 para 2022. Nós trazemos ainda nesse cansaço que a gente começa a perceber agora, muitos fatos, elementos negativos, às vezes dolorosos, dos anos anteriores. E de algum modo a máscara é esse símbolo,
Então, ainda não conseguimos ressignificar o que é a máscara para nós enquanto efeito de saúde. Muitas vezes parece muito mais um comprometimento, um risco que se aproxima de nós. Na verdade, deveríamos trabalhar um pouco mais interiormente isso. Então, tendo a compreender hoje, tinha essa tese no final do ano passado, atendendo os pacientes, verificar que nós estamos muito mais cansados do que em momentos anteriores. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele acaba percebendo, por exemplo, no final do ano ou férias de meio de ano, nós às vezes vamos trabalhando porque precisamos muito trabalhar, estamos cansados e continuamos. Quando a gente começa a ver que está chegando no final, mais ou menos um corredor de maratona, né? Está muito cansado, extenuado, quando ele vê a faixa, ao mesmo tempo que ele se motiva, Sim. que ela está chegando, que está próxima dele, vem todo aquele cansaço que até então ele estava conseguindo resistir. Então, esses últimos metros são os mais difíceis. Então, para nós também. Então, o que o cérebro diz? Agora você pode cansar. Para alguns, agora você pode adoecer. Até isso. Então, nós acabamos lidando com isso de forma inconsciente, nosso cérebro nos controlando, nos segurando, para que a gente consiga dar atividade. E no final do ano, o que começa a acontecer? Os cansaços. O que eu vejo, particularmente aqui em Guarapuava, com meus pacientes daqui, mas também online? Um número crescente de acidentes de carro, né? Que é mais visível, vamos dizer assim. Eu entendo que acidentes domésticos, outras questões também acabam acontecendo. Por quê? Estamos mais ansiosos e ao mesmo tempo estamos cansados. Então não vemos isso, o nosso reflexo é reduzir. Toda essa dimensão cognitiva tem uma perda significativa nesse momento. Quer dizer o que então? Estamos cansados, ao mesmo tempo que a gente faz uma retrospectiva, se estamos mais voltados à depressão e tudo mais, esse olhar, não seria o melhor momento para tomarmos decisões, por exemplo, né? Como você mencionou, passamos por um processo político, estamos passando de algum modo complexo. Muitas pessoas, empresários, vamos dizer assim, executivos, que eu acabo atendendo também, há dois movimentos. Alguns estão estagnados pelo medo, pela precaução, às vezes por uma prudência exacerbada sobre o ano que vem e como será, quase que paralisados pelo medo, e eu ajudo a tentar converter isso no mínimo para a prudência, de medo para a prudência. Agora, aquelas pessoas que estão conseguindo se motivar e acreditar, e esses já estão à frente. Então, para quem se paralisa, naturalmente, o próprio movimento psicológico mesmo, se paralisar, em qualquer momento vai tender a um retrocesso. Então, atendo pacientes que, recentemente, uma paciente que vem de outra cidade, inclusive, para cá, uma paciente disse que o pai dela mencionou assim: olha, eu percebo que você está diferente, não sei o que é. Eu percebo que você está até dirigindo diferente, né? Então, entenda isso. Quando a gente consegue ter um olhar diferente sobre a vida, sobre nós mesmos, o nosso corpo se modifica, o nosso olhar se modifica, a nossa postura se modifica. Agora, se nós temos um olhar de arrefecimento, de medo, também se modifica, só que negativamente. Então a gente não vai tão longe, né? Não consegue alcançar. Então, nesse momento, a orientação que eu daria é: temos que ser otimistas críticos, né? Que é a minha filosofia de vida. Temos que avançar, não podemos parar em qualquer outro. Estou falando do campo empresarial também, mas não somente, né? De vida como um todo. Estamos cansados. É interessante pensar que não teremos as melhores resoluções, as melhores compreensões, porque elas serão um pouco, né? Estão envolvidas com esse cansaço mental, com essa depressão em algum momento, né? Esse momento de tristeza ou entristecimento. Então não teremos os melhores olhares à frente. O que a gente tem que tentar fazer? Na medida do possível, descansar, se ressignificar e olhar de uma forma mais otimista, porque o que a gente aprende na terapia? Vamos lidar com o que existe. O que existe? O que é idealização? O que é projeção negativa? Isso está acontecendo, né? Eu particularmente trabalho com casos muito complexos e às vezes o meu cérebro me acorda às 3 da manhã. E aquele paciente? O que eu tenho que dizer para mim mesmo para eu conseguir voltar a dormir? Está acontecendo alguma coisa? Aconteceu? Não, eu tenho que falar isso 10, 20 vezes, de repente eu volto a dormir. Aí de manhã o paciente, está tudo bem, está tudo bem. Então temos que lidar com essas projeções negativas, porque o cérebro nosso ele acaba atendendo, por questão de sobrevivência, ele se pega muito ao erro, né? O erro é pedagógico, mas muitas vezes a gente carrega na tinta, onde já temos uma predisposição, né, neurológica para o erro, para o peso, por questão de sobrevivência. O que aconteceria? No passado existem 2 caminhos aí, vamos dizer, na floresta, né? Para se chegar a determinado lugar. Um tem cobra, outro não tem.
Se você vai uma vez para aquele que tem cobra, quase te pica, você grava, o cérebro pega tudo, grava, e você não vai mais por ali, questão de sobrevivência. Hoje, como é que a gente pode fazer? Né? Às vezes a gente carrega na tinta, então vamos ter que equalizar um pouco isso. Né? Sair um pouco desse lugar às vezes até de pânico, que é conduzido para isso, e de adoecimento mental, e tentar trabalhar isso para que nós consigamos, de algum modo, ter um olhar mais otimista e real sobre as coisas. Então esse exercício já dá para fazer, está acontecendo? Aconteceu? Pois é, o que a gente percebe hoje é que é uma palavra forte, mas, por favor, senhor me corrija se eu estiver errado, uma insanidade meio que coletiva, né? Meio não, bem, parte da população tende a isso, e eu preciso me reportar aqui as manifestações, porque que estão acontecendo principalmente em frente aos quartéis, sem nenhuma tendência política aqui, mas é uma questão de análise pura mesmo, porque as pessoas elas estão clamando por coisas que dá a impressão para gente que é por falta de conhecimento. Sim. Na verdade, o que acontece? Às vezes nós estamos em polos distintos, e em alguns casos pessoas em polos extremos, e nós temos uma dificuldade em acessar o que é símbolo, o que significa para aquela pessoa. Então, muitas vezes, mesmo saindo desse campo das manifestações, ou dentro deles, o que a gente vai perceber? Por exemplo, dentro do campo de futebol, né? A gente foi fazendo uma análise mais ampla do comportamento humano mesmo. Dentro do campo de futebol, muitas vezes migrou um determinado extremismo que existe dentro das torcidas organizadas, por exemplo. Isso a gente consegue encontrar na religião, a gente consegue encontrar na política, em todos os tempos históricos, aqui no Brasil, fora do Brasil. Então, são comportamentos humanos que tendem, hoje nós estamos num momento completamente novo, né? Que é a tecnologia. Então, tudo aquilo que a gente se alimenta demasiadamente, é interessante pensar que o cérebro entende esse momento aqui como ambiente, mas as pessoas que estão nos assistindo é como se elas estivessem sentadas aqui na frente. Então, o cérebro entende tudo que está no celular como ambiente. Então, tudo aquilo que a gente consome, eu costumo mencionar, somos o que pensamos, somos o que comemos. Então, comemos, o que mais que a gente faz é pensar nesse sentido. Então, tudo que a gente se retroalimenta demasiadamente, eu mesmo tenho vários cuidados, já trabalho com casos complexos, então eu vejo projeções negativas, eu vejo a chamada, né? Não clico. Né? Eu recordo que recentemente eu estava viajando e uma pessoa me perguntou, e a guerra, como é que está lá? Para começar, não tem televisão em casa. Então, eu diretamente vou lá e busco o que eu quero, né? E eu falei, olha, eu não estou muito a par, né? Eu estou a par de coisas específicas que vão me ajudar nesse contexto, mas começou, daí o que vamos fazer? Entende? Já tem algumas noções, mas daí o que vamos fazer? Isso começou? Não começou. Quais são as implicações? Então, o que é interessante trabalhar sempre com o real? Quando a gente vê pessoas que vão saindo um pouco desse campo do real e vão indo para a idealização, né, de algum modo a gente consegue compreender que há um adoecimento também coletivo, né, e isso não é benéfico para nenhum de nós, né. Então esses organismos, vamos pensar as pessoas, né, os grupos de pessoas como um organismo, também nos afetam todos aqueles que estão nesse conjunto, direto ou indiretamente. Então é bom ter clareza, por exemplo, tanto no campo político, campo filosófico, sociológico, enfim, da psicologia. É interessante nós tentarmos sair da torcida e sermos jogadores. Eu vejo isso claramente, né? Eu acabo atendendo alguns políticos e vejo não só eles, por exemplo, no campo da política, eles são jogadores. Eles entendem todos os movimentos, não se afetam tanto. Quem está dentro do campo, até o estresse para o jogador é diferente, porque ele está estressado, ele dá um chutão na bola, vai para a torcida, acabou, né? Mas quem está dentro do campo, ele entende que se ele está correndo para a área sozinho, que possivelmente ele vai ter que evitar que vão fazer uma falta para não acontecer aquele gol. Sim. Mas ele entende completamente isso. E faz a falta, você vê que a torcida fica muito indignada e o jogador em campo, muitas vezes nem tanto. Então, na vida, eu acho que é importante em todos os campos que a gente acaba circulando, tentar não ser mais jogadores do que torcida. Entender mais os movimentos, que daí a gente tem uma consciência maior sobre o que está acontecendo no nosso entorno e não tentar nos afetar tanto. O que é afetar? Digamos, né? Eu não te conheço, Cristina, e eu publico alguma coisa na internet, né? E várias pessoas elogiam aqui.
naquilo que eu publiquei. De repente você chega lá e faz uma crítica agressiva. Qual que é o primeiro comportamento instintivo meu? Seria, vou retrucar, né? Sim. Maior erro, né? Porque o que acontece? Eu estabeleço com você uma relação de afetação negativa pela raiva. Então não tem caminho bom quase para isso. Não existe um lugar. O que é? Eu deixo o teu comentário ali. Está ali o teu comentário. Deixa ele ali. A partir do momento que eu entro em contato com você, o que eu faço? Está aqui tua mão para mim. Está aqui tua mão. Né? Se pela crítica ou pela raiva, eu crio uma relação com você. Então, como que a gente não se afeta tanto? Não deixando que os outros nos afetem. Porque qual seria o teu objetivo? Justamente para retrucar. Né? E veja, às vezes nós somos sadomasoquistas. Né? Então, o hater que se fala na internet hoje, a gente vê que tem os haters, é uma forma, né, de ressignificar alguma coisa que existe num contexto não virtual. Qual seria o nosso comportamento? Não deixar que nos afete, porque na verdade é a mesma coisa que o agressor do bullying. Né? O agressor geralmente na escola, por exemplo, ele já é agredido em casa. Né? Ou em outro ambiente, ele replica. Só que ele olha para o rebanho, que digamos ali os alunos, ele consegue identificar, sem ter estudado nunca psicologia, quem que é o frágil. Ele vai fazer um teste também, né? Para ver quem que se afeta. Ele começa a identificar. Então é naquele dali que vai ficar. Né? Temos que ter esse olhar para a proteção da nossa saúde mental, principalmente nesse final de ano, que as famílias vão se encontrar, às vezes com perspectivas, ideologias distintas, de conseguir, não é que você não respondendo, você tem que reprimir isso, não estou falando de repressão, não, eu estou falando de olhar um pouquinho de cima, né? Não olhar junto aqui e nem de baixo, olhar um pouquinho de cima, tentar entender por que aquilo está acontecendo, por que aquela fala está acontecendo, e na medida do possível, se você calcular, não entrar nessa discussão, né? Por uma proteção da tua saúde mental. Pensar que você ainda vai viajar, pensar que aquilo pode estar na tua mente por 1 mês, 2 meses, dependendo do que acontece. Então, poxa, é legal evitar algumas situações. Outras, às vezes é possível entrar em diálogo, tentar equalizar, mas é sempre em qualquer situação de vida, tá? É importante pensar que nós não somos o que o outro pensa sobre nós. Nós devemos tentar entender que nós somos quem nós somos. Nós não somos, e a vida às vezes não é o que a pessoa pensa sobre a vida. A vida é aquilo que também nós pensamos sobre ela. É sempre necessário ajustar, ressignificar. A terapia é um desses processos de autoconhecimento que a gente tenta funcionar como espelho. E nesse final de ano eu vejo como fundamental. Pois é, doutor, quando o senhor fala assim, reunião de família, em fim de ano, as famílias estão cheias de fissuras. Sim. E o impressionante é que, por causa da opção política, é isso que eu não consigo entender, porque é uma situação que, desde a última eleição para presidente, isso vem ocorrendo. Agora, por que eu não consigo conviver com o senhor respeitando a sua opção? E a gente percebe, na minha família ocorre isso de uma forma bem latente, né? E a gente sabe que na família, na maioria das famílias e mesmo em grupos de amigos, né? Ah, fulano me bloqueou, fulano me bloqueou por causa disso, daquilo. O que justifica uma coisa dessa, essa intolerância desmedida? Então, uma coisa que eu percebo, por exemplo, o uso do celular. Né? Nós somos crianças ainda mexendo com o celular. Os nossos filhos, por exemplo, meu filho tem 4 aninhos, ele vai saber mexer muito mais com isso sem adoecer. O celular, ele tem o mesmo efeito, por exemplo, do tabagismo, que antigamente se comprava um cigarro mais caro, porque era mais charmoso. Hoje se faz isso com o celular. Era charmoso estar fumando, né? Homens, posteriormente mulheres, e não se percebia o malefício que isso fazia à saúde. Hoje já tem muitos estudos que vão apontar, tanto no campo mental quanto no físico, os malefícios que o celular faz para nós. No campo político, o que a gente consegue perceber? É algo também muito novo. Então, somos crianças também lidando com essa dimensão política, e eu vou dizer para você, muito dos nossos instintos primitivos e muito dos nossos instintos infantis se manifestam em vários momentos da nossa história de vida, nesse também. Então, muitas vezes haviam até fissuras que eram anteriores e não estavam muito expostas, né? Fissuras de outros campos não estavam muito expostas. E às vezes, por exemplo, uma questão ideológica política, ela rompe com isso e a pessoa vem, tanto de um lado como do outro, vem com aquilo na verdade, para tratar uma situação de 10 anos atrás.
Então, temos que entender que não se está trabalhando isso, porque se pega uma discussão de uma forma transversal, não está se sanando. Ao mesmo tempo, temos que ter essa clareza que estamos aprendendo. Eu vejo, tá? Inclusive com os pacientes, né? E atendo pacientes de várias ideologias distintas, eu tenho esse lugar de reflexão, de cuidado, de atenção aos sintomas. Eu vejo que isso já está um pouco diferente, tá? Tem pessoas que já estão conseguindo brincar, né? Tem pessoas que estão conseguindo dialogar, e eu vejo já muito diferente do ano passado esse momento. Não sabemos como será, temos que sabermos isso em janeiro, mas eu vejo um pouco diferente. Tem pessoas que já estão conseguindo voltar ao diálogo, e eu acho que a mensagem que eu deixaria enquanto terapeuta, enquanto pessoa, enquanto ser humano, que talvez nós pudéssemos tentar, na medida do possível, entender o outro, mesmo que o outro nos entenda, por exemplo, né? Esse é o primeiro passo. Do autoconhecimento é um pouco mais difícil, mas entender o outro no sentido de que entender às vezes os limites do outro, né? E a gente não vai conseguir, quando eu falo do afeto e da afetação, a gente não vai conseguir lidar com isso pela violência, né? Vamos conseguir lidar com isso, talvez, não é de uma forma idealizada, pacífica, não, mas de uma forma consciente. Então, de olhar para as situações, olhar para as pessoas e tentar, muitas vezes, também compreender os adoecimentos nesse momento, as dores, as negações. Por exemplo, o luto, né? A primeira parte das fases do luto é a negação. Então, estamos vivendo vários tipos de negações em um mesmo momento. E o que acontece? No final do ano, isso tudo, mesmo inconscientemente, vem até nós. Então, esse cansaço, esse peso, como você fala da intolerância também, acaba a frustração, tudo isso vem à tona, e às vezes nós discutimos com alguém, tanto no campo político ou outro, mas não tem nada a ver nem com aquela pessoa. Sim. Sabe, tem a ver com situações nossas anteriores, não saber lidar com as frustrações, né, de infância ainda, inclusive, né? Nós não tivemos todo esse arcabouço, esses instrumentos, até por conta da tecnologia que não havia à disposição. Os nossos pais não tiveram tudo isso. Então, muitas das coisas que aparecem agora ainda são relacionadas à infância. Um dia a gente pode trabalhar o tema da infância, a partir disso, da parentalidade, por exemplo. Por que muitas pessoas também, tem vários fatores, e tudo bem, tem pessoas que querem ter 5 filhos, 7 filhos, né? Cada um escolhe, tem pessoas que não querem nenhum, os extremos. Mas por que às vezes os filhos não estão sendo tão bem-vindos? É um contexto moderno, difícil, caro, isso também. Mas o filho geralmente ele ensina e nos ajuda a lidar com situações nossas de infância que nós não conseguimos. Ele pode ajudar se a gente quiser. O que eu quero dizer trazendo essa simbologia da criança? Se agora a gente quiser trabalhar situações nossas, tanto da vida adulta quanto da vida infantil, nesse momento, para a vida toda, a gente pode fazer. Então, trabalhar isso é uma escolha. O que a logoterapia vai falar, né? Do Viktor Frankl? Ele está no campo de concentração. Então, eu acabo trazendo isso para os pacientes muitas vezes. Eles falam, não, mas isso não é aplicável nesse momento. Eu falo, não, mas espera aí. Veja essa pessoa que estava num campo de concentração. E no campo de concentração, ele via pessoas que adoeciam e morriam. Sim. Tem pessoas que cometiam suicídio, porque iriam para a câmara de gás, e tem pessoas que olhavam coisas pequenininhas, encontravam sentido de vida naquilo e conseguiam transcender aquele momento, inclusive não morrer, né, se não fosse para a câmara de gás, e viver como o próprio autor. Então, se podemos pensar talvez esse momento de uma forma mais dura, estamos num campo de concentração, de algum modo. Para onde nós vamos olhar? Né? Nós temos essa opção de olhar, né? Eu não quero aqui fazer um recorte muito específico, mas nós temos essa opção. Sim. Então, talvez nesse momento, tanto do final de ano, né, que a gente começa a ressignificar, eu acho que importante seria dar um pouco de atenção para nós. Tá? Eu percebo que muitas das exigências que nós temos sobre nós não são nossas. São dos nossos pais, são dos parentes, são dos amigos. São de terceiros, da sociedade. A psicanálise vai enxergar a sociedade como o pai, né? O pai. Então, às vezes da sociedade, que hoje eu vou colocar de forma bem específica o Instagram, as redes sociais. Então, às vezes tem que ajudar pacientes a entender, porque trabalho até com alguns que tem alguma projeção pública no Instagram e ajudar as pessoas a entenderem que aquilo que está ali não é tão real assim.
né? Dali aquilo que é muito positivo. Uma pessoa que eu atendia, que era do esporte, uma pessoa muito forte, determinado momento de trabalho com ela, resolveu entender que seria legal postar alguma coisa das dificuldades que ela estava passando. E quando ela postou, como ela era seguida por muitas mulheres fortes, que tinham que ser fortes, reverberou de forma intensa e imensa aquilo, porque, nossa, que bom você estar escrevendo isso, porque se você pode estar vulnerável, quer dizer que eu também posso. Então, às vezes é na contramão, às vezes demonstrando a nossa fragilidade, inclusive nos contextos de vida social, a gente consegue ensinar muito mais as pessoas do que colocando nossa força, conseguimos isso, conseguimos aquilo, não. De uma forma mais tranquila e humilde, às vezes a gente pode trazer justamente aquilo que em nós é frágil. Pois é, doutora, a gente está agora numa virada de ciclo. O final do ciclo e o início de outro, principalmente no fim do ano, porque eu só quero fazer um parênteses aqui, porque eu estava refletindo esses dias e falei, meu Deus do céu, por que a gente corre tanto? Porque a gente se preocupa tanto com o fim de ano, sabe? Para você gasta. Você gasta, né? Você tem que viajar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Aquilo fica te martelando. Aí você para e diz assim, mas eu durmo. E o dia seguinte já é um novo ano. Mas, por outro lado, você entende que o que você quer fazer, porque você quer fechar aquele ciclo. O que eu estou deixando para trás, eu tenho que concluir para eu iniciar um novo. Então, o efeito psicológico desse fim e desse começo é muito grande. Então, eu até sugiro para pacientes, quando possível, que saiam da cidade, que façam uma pequena viagem, que vão para lugares que façam um corte mesmo com essa vida agitada. Nós, particularmente, vamos para o meio da natureza, vamos ficar alguns dias bastante isolados, para que esse rito, esse momento que a gente precisa muito dos ritos, tenha um efeito maior, né? Então, a gente dorme, acorda outro ano, mas até isso que você falou, né? Deixar para trás, até isso. O que eu deixo para trás, o que eu levo? A gente pode, nesse momento, até conscientemente tentar pensar um pouco nisso, sobre isso, porque, de fato, o nosso cérebro entende como um corte, né? E é fundamental que nós tenhamos esse momento. Talvez não o tenhamos de uma forma tão intensa nessa virada de 2021 para 2022, e esperamos que agora seja, tá? Para entender que esses anos, aquilo que não foi tão legal, aquilo que talvez a gente ainda precisa, obviamente, trabalhar, está para trás. Como é que a gente vai andar, né, daqui em diante? Então, não com medo, tá? Mas com prudência. Então, a orientação é a prudência. Vamos caminhar, mas vamos caminhar. Temos que ter esse olhar, não podemos ficar travados, né, pelo medo, mas temos que caminhar. É interessante perceber e ter essa clareza que, sim, Natal e Ano Novo são cortes necessários, fundamentais, para a gente trabalhar, para a gente ressignificar e para a gente começar uma vida nova. Bom, doutor, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, desejar um Feliz Natal, com muita paz, com muito amor, com muita saúde, e um ano novo, assim, repleto de coisas novas. Muito obrigado, desejo mesmo a você, Cristina, a todos que nos assistem, e tenho clareza que assim será, porque é muito relativo de onde a gente olha, né? Então, como eu vou olhar para determinadas situações? Enfim, Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos. Obrigada mais uma vez, continue ligado no seu portal www.redsudenoticias.com.br.